Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa última aula dessa semana. Hoje nós vamos falar a respeito de polígonos. Polígonos, professor, mas o que é isso? Exatamente, polígonos, tá? Polígonos é uma palavra grega, né? De origem grega. E a gente pode dividir em duas partes, ó. Na língua grega, né? Poli significa muitos. E gonos significa ângulos. Então, polígonos são figuras que têm muitos ângulos, certo? Então, essa é a ideia inicial que a gente tem que ter de polígonos. Figuras geométricas que têm muitos ângulos. Só que apenas com essa definição fica meio vago, não fica? Muitas formas geométricas têm muitos ângulos. Então, a gente vai melhorar um pouco essas definições, tá? Primeiro, ó, polígonos são formas geométricas planas. Então, tem que ser formas geométricas planas. São aquelas que só existem no desenho, tá? Polígono não pode ser um objeto que eu pego na mão. Isso aqui são formas geométricas não planas. Polígonos são planas, tá? Outra coisa, polígonos só pode ter linhas retas. Então vão ser formados por segmentos de reta. Segmentos de reta. Certo? Isso significa que eu posso usar uma régua para desenhar um polígono, tá? Eu vou usar a minha caixinha. E se só tem segmentos de reta, vai ter curva nesse polígono? Não, né? Então, polígono não tem curva, só tem segmentos de reta. Bom, o contorno dele, o contorno do polígono, ele tem que ser fechado, tá? Então, tem que ter um contorno fechado, não pode ficar uma figura aberta. Então, contorno fechado, tá? E mais uma coisa, esses segmentos de reta, eles não podem se cruzar, tá? Então, não se cruzam. Bom, agora a gente colocou mais 4 características, né, dos polígonos. Com essas 4 características, agora acho que dá para visualizar aí mentalmente melhor, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ó, é uma forma geométrica plana, beleza? Só pode ter segmentos de reta, então vou usar minha caixinha aqui como régua. Desenhei um segmento de reta, aí eu venho aqui e desenho outro, mais um para cá, mais um para cá, tá? Se eu deixar a minha figura assim, ó, eu tenho um contorno fechado. Esse contorno aqui, ele tá fechado? Não tá, né? Tem um buraco aqui. Então, para ser polígono, o contorno tem que ser fechado. Então, vamos fechar aqui. Pronto, fiz uma bandeirinha de festa junina, né? Reparem que aqui eu só tenho segmentos de reta, porque eu fiz usando a minha régua, a minha caixinha. Se eu tivesse feito um dos lados assim, ó, curvado, tivesse feito assim, seria segmento de reta? Daí não, né? Porque seria um polígono, desculpa. Não, né? Para ser polígono, só pode ter segmentos de reta. Então, eu vou apagar essa curva que eu fiz aqui. E mais um detalhe, ó, os lados poderiam se cruzar? Não podem, né? Aqui os lados, eles não se cruzam, as linhas, né, não estão se cruzando. Ó, vou dar um exemplo de uma figura em que os lados vão se cruzar. Vou desenhar um aqui, outro para cá. Se eu fechar essa figura aqui, ó, repare que os segmentos de reta estão se cruzando, ó, eles se cruzaram. Isso significa que não é polígono, tá? Para ser polígono, não pode ter esse cruzamento entre as linhas que formam a figura geométrica, ok? Então, para eu ter um polígono, isso aqui está errado, né? Eu tenho que obedecer essas 4 recomendações, certo? Ok? Deu para entender? Então, vamos ver agora um pouquinho de exemplos e não exemplos, o que é e o que não é polígono. Bom, eu coloquei então aqui na lousa várias formas geométricas planas, que é a primeira característica de um polígono, né? Ter formas geométricas planas, certo? Só que algumas são polígonos e outras não.
outras não. Então o que nós temos que fazer é saber identificar quando é que uma figura plana é polígono, quando é que não é. Então é mais fácil a gente identificar quando não é, tá? Se nós lembrarmos das características. Primeiro, ó, essa figura aqui, ó, o círculo, a circunferência, ela é um polígono? Não é, porque ela é toda curva, né? Lembra que não pode ter curva, por isso que não é polígono, né? Isso aqui não é polígono por causa da curva. E essa aqui que está parecendo uma coxinha? Também não, né? Apesar de ter segmentos de reta, esse pedacinho aqui, ó, é uma curva. Então, se eu tenho uma curva aqui, não pode ser polígono. E essa, por que não é polígono? Porque ela está aberta, né? Ó, vou colocar uma interrogação aqui, ó. Tem um buraco aqui. Então, ela não tem um contorno fechado. Então, é uma figura que está aberta. Por isso que não é polígono. E essa, por que não é polígono? Porque eu tenho dois segmentos de reta aqui que se cruzam. O contorno está cruzando, né? Para eu fazer esse contorno, eu tenho que acabar cruzando as linhas. Tá? Então, aqui, pelo fato de estar cruzando, não é polígono. Então, é fácil identificar quando as figuras geométricas planas não são polígonos. Essas outras todas aqui são polígonos, né? Sim ou não? Ó, só tem linhas retas, né? Eu desenhei com régua, só fiz segmentos de régua. Os contornos estão todos fechados, não tem buraco na figura. E também não tem aqui, ó, o contorno ele não está se cruzando. Não tem linhas que se cruzam nessas figuras. Por isso que a gente tem aqui polígonos. E aqui, o que não é polígono. Não tem um nome específico para quando não é polígono? Não. Nós só falamos que não é polígono, certo? Então vamos agora aprender um pouco mais dos elementos dos polígonos. Bom, todo polígono, pessoal, vão ter 3 elementos que são assim, essenciais para ele, tá? O primeiro deles é o seguinte: nós vimos que polígonos só tem linhas retas, só tem segmentos de reta, tá? E para cada segmento de reta que aparecer aqui, a gente vai chamar de lado, tá? Então vou pegar esse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta, ele é chamado de lado. Então ele é o lado do polígono. Isso significa que a quantidade de lados que eu tenho é a mesma quantidade de segmentos de reta. Então aqui tem um lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6, certo? Então esse polígono aqui é um polígono de 6 lados, concorda? Então cada segmento de reta que eu desenhar aqui, ó, é um dos lados do polígono. Então aqui também eu tenho um lado, beleza? Bom, quando eu tenho 2 lados se encontrando, que nem é o caso aqui, ó, os 2 lados estão se encontrando, né? O ponto de encontro desses lados, né, esse pontinho aqui onde eles se encontram, é chamado de vértice. Tem mais algum vértice aqui nesse polígono? Tem, né? Ó, se eu pegar esse lado e esse lado, eles se encontram nesse pontinho aqui. Então aqui é mais um vértice. Se eu pegar esse lado com esse, tem mais um vértice aqui. Esse lado com esse, mais um vértice. E se eu pegar esses 2 lados aqui, tem mais um. E aqui mais um. É mais fácil pensar que em cada cantinho a gente tem um vértice? Sim, posso pensar assim também. Repare que esse polígono, ele tinha 6 lados, certo? E agora ele tem também 6 vértices. Então já vou até marcar aqui para não esquecer, ó. 6 lados, 6 vértices. Tá, professor, só que lá no início da aula você falou que polígonos significa muitos ângulos. E até agora eu não vi nenhum ângulo aí. Nada de ângulo. Pois você tem razão. Vou falar a respeito de ângulo agora, tá? Nós vimos nas aulas anteriores que o ângulo é a região formada por 2 semirretas, certo? Então se eu tenho uma abertura aqui entre essas 2 canetas, a abertura entre essas 2 canetas me dá um ângulo, né? É como se fosse um giro. Vou pegar essas 2 canetas em pé, vou girar e aí eu tenho um ângulo aqui, certo? Aqui nesse polígono nós temos 6 ângulos, certo? 6 ângulos. Vamos representá-los aqui nas figuras?
Então, olha só, aqui eu tenho um ângulo, porque é a região formada entre esses dois lados. Cada dois lados de um polígono vai me dar um ângulo, né? Aqui tem outro ângulo, ó. Por que que aqui eu tenho um ângulo? Porque é a região formada entre esse lado e esse aqui. Tem mais um ângulo aqui, mais um ângulo aqui, mais um aqui e mais um aqui. Certo? Olha que propriedade interessante. O polígono tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Fácil, né? Se vocês olharem nas figuras anteriores, ou na própria apostila de vocês, vocês vão perceber que os polígonos podem variar a quantidade de lados. Aqui eu fiz um polígono com 6, mas eu poderia ter feito um polígono com 3 lados, ou com 4 lados, ou com 5 lados. Tá? Então, a quantidade de lados que eu vou ter no meu polígono fica a meu critério. Então, aqui eu fiz um polígono que tem quantos lados? Caiu minha régua. Aqui ele tem 3 lados, né? 1, 2, 3. Consequentemente, tem 3 vértices. E ainda tem 3 ângulos. Certo? Vamos fazer um de 4, ó. Se eu fizer um retângulo, é um polígono que tem 4 lados. Bom, se ele tem 4 lados, consequentemente 4 vértices e 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, seriam 4 ângulos retos, certo? E aqui eu tenho 3 ângulos agudos. E aqui eu tinha 6 ângulos obtusos. Vamos lembrar um pouquinho das aulas anteriores. Bom, e para a gente finalizar o assunto de polígonos, está faltando a gente classificar, né? Que nome que eu dou para um polígono que tem 6 lados? Que nome que eu dou para um polígono que tem 3 lados? E o que tem 4? Então vamos lá para a próxima lousa? Só então, para a gente finalizar, eu desenhei aqui 5 polígonos, tá? E fui variando a quantidade de lados. 3 lados, 4 lados, 5, 6 e 8. Tá? Peguei só os principais. Tá? Pode ter polígonos de 7 lados? Claro que pode. De 9, de 10, de 11. Tá? Eu fiz os principais que no momento são mais importantes para nós. Tá? Então aqui, ó, vou só destacar os lados. Aqui eu tenho um lado, né? Aqui eu tenho mais um lado e aqui mais um. Então são 3 lados. Como é que se chama o polígono de 3 lados? Se chama triângulo. Triângulo. E olha que legal a nomenclatura, né? Ó, tri significa 3, né? Um time que ganhou 3 vezes um campeonato. Não é tricampeão? Uma palavra que tem 3 sílabas. Não é trissílaba, certo? E um polígono que tem 3 lados é triângulo, tá? Então, tri, que significa 3, e ângulo. Onde estão esses 3 ângulos do polígono? Ó, estão aqui, né? 1, 2, 3. 3 ângulos, certo? E o polígono que tem 4 lados, como é que se chama? Bom, podia ser quadriângulo, 4 ângulos. Mas, na verdade, o de 4 lados é chamado de quadrilátero. Não é retângulo, tá, gente? Retângulo é apenas um tipo de quadrilátero. Tem vários tipos de quadrilátero, né? Polígonos de 4 lados. Tem o retângulo, tem o quadrado, tem o losango, trapézio, enfim, tá? Um polígono que tenha 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Tranquilo? E o que tem 5 lados? Bom, o que tem 5 lados se chama pentágono. Pentágono. Ok? Ó, mais uma vez, né? Se o Brasil ganhar, aliás, o Brasil ganhou a Copa do Mundo 5 vezes. Então ele é pentacampeão. Então ganhou 5 vezes, é penta, certo? Como gono significa ângulo, então 5 ângulos, certo? Pentágono é uma figura que tem 5 ângulos. Onde é que estão esses 5 ângulos? Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E ao mesmo tempo tem 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui eu coloquei um polígono de 6 lados. Onde é que estão esses 6 lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados.
Se o Brasil ganhar mais uma Copa do Mundo, ele vai ser hexa, não é isso? Então, se o Brasil ganhar mais uma Copa do Mundo, ele vai ser hexa. Hexacampeão, 6 vezes campeão. No caso aqui do polígono, são 6 ângulos, então é hexagono. Hexagono fica estranho em falar, né? Então a gente põe um acento aqui, ó. Hexágono, ou hexágono, tá? Então hexágono é o quê? É um polígono que tem 6 ângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, 6 ângulos. Aí eu pulei o de 7, que não é tão importante. O de 8, vocês já devem ter ouvido falar. No canal do UFC, se alguém assistiu luta, combate, essas coisas, né? As lutas ocorrem em um octógono. O que é um octógono? Nada mais é que uma figura como essa. Um polígono de 8 lados. Então esse aqui é o octógono. Certo? Então tá aí, polígono de 8 lados. Se ele tem 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consequentemente, tem 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre polígonos. Não deixem de fazer a tarefa que vai ficar lá no final do vídeo, certo? E de fazer a atividade avaliativa no final da semana, ok? Grande abraço, até a próxima.